Sextou, se algum dia que é abençoado por Deus, certamente é sexta-feira. Então vamos para os destaques do dia de ontem e esperar para o dia de hoje. Bom, todo um contexto, né, do Boletim Fox iniciado pela semana. Todo mundo que acompanha o Boletim Fox, o nosso Morning Call, perdão, sabe que eu gosto de começar a semana o Morning Call falando do Boletim Fox. Por quê? Porque aqui é onde a gente percebe onde estão ancorados a média do mercado, né? Os principais players do mercado, as expectativas, tanto para o IPCA, para o PIB, para o câmbio e para a Selic. Embora a gente já saiba que a Selic aumentou para 11,75, o mercado já contabiliza uma alta aqui. Muito provavelmente deve vir uma alta na semana que vem. O mercado tem revisto, né, sistematicamente a Selic para cima, muito em função do que acontece também com a expectativa que é a 9ª semana consecutiva do IPCA. O mercado projeta o IPCA um pouco mais alto na frente. Por enquanto, também a alta do IPCA não está refletindo, não está impactando no PIB. A gente tem aqui 2 semanas consecutivas de alta, um PIB de 0,49. A expectativa é de que se revise o PIB ainda para cima, que a gente tenha um crescimento ainda dessa economia, e vale lembrar que isso é relativamente importante. Por quê? Porque a gente terminou o ano passado, o ano de 2021, com grandes economistas dizendo que a gente ia ter PIB zero, ou PIB muito próximo a zero. A gente tem visto um ajuste sistemático no PIB, o que é importante, porque muda um pouco a expectativa e, evidentemente, a gente tem que olhar para que linha dessa performance do PIB tem puxado, ou seja, o crescimento do país. Mesmo que diante de várias adversidades, a gente ainda tem um potencial de crescimento maior que a expectativa do mercado para o ano passado. E o câmbio? O câmbio está aqui na região dos 5,30, segunda semana consecutiva de queda, mas ele vem caindo sistematicamente ao longo do ano, e o câmbio volta a negociar no mercado à vista abaixo dos 5,10. Ou seja, ele teve tudo essa semana, principalmente, esse mês, principalmente, 2 vezes no mês. No final do mês passado, no início desse mês, testou a região ali dos 5,20, 5,30, e sistematicamente o mercado mostrou que ali é uma região que aparece uma propensão muito grande à venda e, portanto, tem empurrado o pipoca. Então não é de se estranhar, a gente veja mais uma redução no PIB daqui para frente. Pode ser que não semana que vem, mas me parece que o mercado está acreditando que tem espaço para o câmbio desvalorizar. O que é bom num contexto geral, porque muito da nossa matéria-prima, muito dos nossos insumos para a produção, por exemplo, fertilizantes e alguns componentes importados, tem aí o câmbio, que joga muitas vezes contra. Então isso pode ajudar a baratear a cadeia, por exemplo, numa linha do IPCA, a parte de alimentos, né? Se o insumo para produzir alimentos fica mais barato, muito provavelmente isso é muito impactado pelo câmbio. A gente espera que isso possa acontecer de uma maneira pesada em outras linhas do IPCA, que a gente discute diversas vezes aqui. Eu trouxe aqui dados atualizados do Covid, novos casos de fatalidade. Fatalidade a gente não tem aqui no curto prazo nenhum país assim daqueles que eu acompanho agulhando para cima, mostrando uma alta, uma aceleração de novos casos. Isso é muito bom. Embora que a média mundial de novos casos tenha aumentado nesses últimos dias, a média mundial de óbitos ainda permanece em queda. Isso aqui que é muito bom, né? A gente sair de um quadro bem grave para um quadro viral, né? Entrar aí no cômputo geral um vírus
uma gripe. Evidentemente que não é uma gripe, mas nitidamente mostra que a gente aprendeu a lidar com esse vírus, estamos muito mais preparados para lidar com esse vírus. E aqui a gente tem um mapa, né, mostrando aí de fato que algumas regiões têm melhorado. Olha né, como melhorou, né, como resolveu bem, né, falando aqui do dia 13 ao dia 17, né? Então, assim, isso é uma boa notícia para o resto do mundo como um todo, né? Que, embora aqui está um pouco conturbado alguns dados aqui, mas também houve uma melhora, né? Olha só, quadro geral também. Então, isso é importante, né? Muito importante para a gente entrar numa normalidade em termos de produção, né? De apetite a risco, enfim, as pessoas ficarem mais tranquilas para se expor mais de alguma maneira. E só confirmando, né, dos estados brasileiros, Maranhão, a gente tinha essa preocupação aqui, nessa pilhada aqui, mas aqui realmente, aqui Alagoas, esse dado aqui parece estar errado, não alivia de jeito nenhum. Tem algum problema em Alagoas, mas esse dado aqui não alivia, então porque deve estar errado diante de todas as amostras da Alagoas, é a única que não está ligando. Então acho que deve ter mais provável que tenha algum dado errado aqui, que propriamente de fato eles estão passando por um momento complicado. Seguimos acompanhando. Evidente que com essas novas informações, com os alívios de máscara, enfim, a gente vai continuar acompanhando, mas tudo indica que o Covid, dentro da matriz de risco que a gente usa no mercado, tem tido um peso menor. Aqui as narrativas do mês até agora, né? Bastante coisa que aconteceu no mês aqui, que impactaram diretamente a performance da Bolsa, principalmente, né? A última, evidentemente, é a Selic, né, subindo aqui para 11,75. Daí aqui a gente tem o IBC-BR, que é uma proxy do PIB. Então a gente tem aqui ele dessazonalizado, uma queda, né, já mostrando aí uma desaceleração do PIB em janeiro. Assim, é o primeiro de uma série, mas dado que a expectativa que a gente tenha uma contração aí no PIB, pode ser que esses dados venham com mais frequência, tá? Esses foram os últimos de todos esses aqui que apresentaram uma narrativa e impactaram o mercado de uma maneira ou de outra. Lembrando que ainda é só dia 18, tem a semana inteirinha que vem para a gente ver se essa narrativa aumenta ou dá uma sossegada de uma maneira geral, né? Que estamos sentindo falta, mas está aqui. Por enquanto são essas as principais machantes do mês aí que fizeram preço. Bom, na agenda, né? Vamos dar uma olhada aqui nesses indicadores aqui que a gente não discutiu ontem, porque saiu. Olha só aqui, ó. Antes aqui, né? 8 votos. A expectativa era de 9 votos para aumentar. 8 votos aumenta. A gente tem que não precisa aumentar a taxa de juros nesse momento. É interessante a gente ver o peso da balança, né, a visão macro, né, o generalizado lá dentro do comitê aqui da Grã-Bretanha para a expectativa de alta taxa de juros. Portanto, isso aqui, né, decisão da taxa de juros, veio consenso, mas de uma certa forma aumentando. E aí a gente nota que isso aqui é um consenso meio que generalizado pelos principais BCs que vão começando a se mexer e a tomar uma decisão em relação à sua taxa, que muitas delas mantêm alteradas ou em níveis muito baixos, né? E se a gente ter um dia uma taxa nesse patamar 0,75, 0,5, né? Nos Estados Unidos, licença de construção aumentou marginalmente, o que é bom, dado que é uma indústria muito forte lá. A construção de novas casas também aumentou, é importante isso.
Pedidos de seguro-desemprego veio ligeiramente abaixo, dado importante também. A atividade industrial da Filadélfia veio bem acima. Então, são dados muito bons que corroboram aí o bom momento que vive a economia americana. O seguinte, enfim, eles também sofrem com pressão inflacionária, então aqui denuncia uma demanda bem aquecida em várias linhas. Portanto, isso deve provavelmente pressionar mais um pouco o preço aí. Embora eles já começaram o ajuste na taxa. Então, a ideia entendo que não é minar essa dinâmica, mas controlar essa dinâmica. Acho que essa é a cabeça do Fed. Tá? Bom, e aí a gente discute em outro momento o calendário de hoje, porque por enquanto não saiu nenhum dado. A gente tem que ficar de olho aqui, né, esses indicadores de vendas de casas dos Estados Unidos, que realmente é muito importante. Né? Esse aqui é um indicador bom para a gente, vai sair às 9 horas. Tá? Isso aqui é relativamente importante para a gente ver se a gente também muda um pouco o quadro da nossa economia, da nossa dinâmica de desemprego. Né? Os índices. Olha só, o índice Dow Jones estava numa região importante de suporte. Essa semana aqui é uma semana de respiro, né? Segue o respiro, um alívio aqui por enquanto. Vamos ver, tem o dia de hoje ainda, mas assim, acho difícil a gente ver uma mudança drástica dessa dinâmica aqui, mas lembrando, né? Topo, fundo. Então, assim, se a gente ligar esses pontos aqui, a gente vê que os preços estão numa dinâmica de queda no curto prazo. Né? A gente tem esse respiro aqui, testando essa região aqui, né? esse fundo anterior aqui. Vou dar uma limpada para ver se fica mais claro. Opa. Aqui, ó, canetinha, dá uma limpada, tá? Para ver se fica um pouco mais claro essa dinâmica. Olha isso daqui, opa, canetinha, caneta. Tá. Aqui, ó, testando essa região de fundo aqui, o que a gente chama de inversão de polaridade, que foi um suporte e agora vira resistência. Então, ficar de olho nessa barreira que pode acontecer nessa região de preços. E assim está também para os outros índices, né? Aqui até que não, né? O fundinho está bem aqui, Nasdaq testando essa resistência aqui, que foi resistência aqui, voltando a testar, depois de ter atingido esse suporte. E esse indicador aqui, mais de 2.000 ações de small caps nos Estados Unidos, né? Muitas vezes foi um indicador antecedente do que estava acontecendo, né, o que poderia acontecer nos principais outros índices, ainda lateralizando, brigando aqui nessa região, mas tendo uma melhora. Nikkei também tendo uma melhora nessa região importante, aqui agora virando resistência essa região. E aí a gente vê aqui, olha só, né? Uma coisa não muito boa, embora hoje é o último dia, tem todo o dia ainda para acontecer, mas a gente vê exatamente isso aqui, né? Suporte e resistência. Né? Dinâmica aqui não chegou nem a tocar nessa região aqui. Então assim, vamos ver se fecha a semana abaixo, acima dessa região aqui, o DAX, para ver se dá um ânimo, né, para dar uma respirada. O VIX voltando a ficar abaixo dos 30, ainda assim uma região importante, né, como a gente acompanha aqui, é uma região importante. A gente precisa ver se ele volta a atuar mais para baixo aqui nessa região, abaixo de 25, o que diminui um pouco da tensão. Isso aqui é quase que um termômetro para entender a tensão no mercado, muito alta, uma tensão bem elevada, aqui mais uma tensão mais controlada. Né? Petróleo, né, me decepcionando mais um pouco. Evidentemente que ele denuncia um contexto macro, um contexto global de guerras e de conflitos, de escassez da matéria-prima. Enfim, em tempos de guerra muita gente faz estoque, talvez isso tenha impulsionado uma demanda um pouco maior.
Mas é isso, ele voltou, ele deu uma aliviada forte, mas ele está recuperando aqui. Ele não chegou a nem fazer uma nova mínima aqui, né? Ou chegou a tocar praticamente essa mínima. Lembrando que cada barrinha dessa aqui é uma semana. Né? Então, assim, essa aqui foi uma semana. Então, esse aqui é o resultado dessa semana. Que ainda não terminou, a gente vai ver segunda-feira que vai de fato acontecer com o petróleo. Tá? Mas está aí, denunciando que algo acontece no mundo do petróleo e, por enquanto, a demanda está mais forte do que a oferta e isso impulsiona o preço para cima. E o impacto disso é generalizado. Não adianta, por exemplo, vamos supor, aqui eu falei do fertilizantes para dizer sobre um câmbio menor, não adianta você ter só um câmbio menor, né, quando você tem a matéria-prima do fertilizante, que é o petróleo, subindo, né, uma coisa compensa a outra. Né? E, lógico, é claro que é bem melhor você ter um câmbio desvalorizado, em tese você mantém um pouco mais estável o preço. Mas o melhor dos mundos é você ver os dois caindo para a gente ter um alívio de fato nos insumos de produção. Aqui no petróleo, e o que a gente pode imaginar do derivado do petróleo é uma estabilidade. Né? E isso, se não piora, pelo menos ajuda a não piorar. Né? Isso que é importante. Tá? Os bonds estão aqui, né, aliviando também em todos os seus tempos, mostrando que o apetite de risco ainda está persistente, como a gente viu no Dow Jones. Vamos ver como é que funciona essa sincronia a partir da próxima semana, porque hoje a gente está vendo um respiro, tecnicamente falando apenas um respiro, né? A gente viu que ele está testando regiões importantes ali de resistência agora. Vamos ver se essa dinâmica continua, porque aqui o ouro também sinaliza, né, assim como o petróleo, que o apetite, aqueles que se fizeram pouco, né, ganharam com essa volatilidade do ouro, colocaram aqui um pouco de lucro da venda no bolso e passaram a retomar aqui, né, a comprar. A gente vê essa sombra aqui muito grande. Né? O minério de ferro não tem dados atualizados até agora, mas nitidamente, né, uma semana que começou com menos 16, está com menos 7, ou seja, dado importante, né? E a última informação que eu tenho também do fechamento do minério é que houve uma valorização, então a gente terminou uma semana com uma menor desvalorização. Bom, vamos falar aqui de março, mais um dia consecutivo de alta, coisa boa, fazendo a gente ficar próximo, né, no mês de março, de respirar um campo positivo, né? A gente vê que opa, cadê? Tá oculto aqui. Vou desocultar para a gente mostrar para vocês. Pronto, tá aqui. Vê que março, quando sobe bem, né? Sobe bem. É evidente que quando cai pouco, tirando algumas exceções, é claro, mas aqui essa aqui é de março de 2020, está cravado na história do Ibovespa. A gente, se tirar isso aqui, dá para ver um pouco maior a diferença, a amplitude desses indicadores aqui. Então vamos ver se a gente respira, né, e passa a ter mais um mês no campo positivo. Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, vamos ver o que vai acontecer. Mas certamente foi um mês, né, de muita volatilidade, mais volatilidade que os meses anteriores até aqui. Nitidamente dá para ver a linha amarela, aqui só subiu, aqui chegou a continuar a subida, mas depois caiu, mas fechou ligeiramente. Aqui não, cai, sobe. Vamos ver se a gente tem aí mais um dia de alívio. Embora hoje, aproveito aqui para dizer, as bolsas, os principais índices chineses fecharam no campo positivo, mas a gente tem uma leve realização aqui da Europa. O Eurostock cai 1,17, Londres cai 0,7, Lyon cai 1,7 e a Alemanha cai 1,5. Então, subiram bem, como a gente comentou, como eu mostrei para vocês. Tendo um alívio hoje, vamos ver como é que termina esse alívio, porque muito disso vai ditar o ritmo, ou a possibilidade do ritmo técnico dos índices europeus. Bom,
por aqui seguimos. Vamos ver o que os estrangeiros fizeram no dia de ontem no mercado. Eles aumentaram a posição comprada em índice, né? E os institucionais aliviaram a mão vendida em índice. Então ambos ontem atuaram na ponta comprada. Não à toa o índice subiu forte ontem, como a gente vai ver. Tá? E aqui no câmbio, os estrangeiros atuaram na ponta vendida, aliviando um pouco o estoque comprado, e os institucionais da mesma maneira, né, em magnitude meio menor, mas aliviou um pouco, né, o estoque atuando na ponta comprada. Né. Em tese, a gente vê uma força muito maior aqui do estrangeiro, não à toa. Ontem o câmbio fechou no campo negativo. Vamos dar uma olhada aqui como é que fechou. Então aqui, né, quem acompanhou o Morning Call, tem acompanhado o Morning Call nessa semana, esse foi um trade que a gente conseguiu desenhar muito bem, aproveitar muito bem. Tá? A gente esperava, a minha expectativa é que a gente superasse essa média de 21 aqui, a média vermelha. Ele superou com folga, com altíssimo volume, abrindo espaço aqui para vir aqui na região dos 114, 400, 115. Só fico atento isso aqui, ó, tá? Isso aqui, essa marretinha aqui, né? Uma coisa que a gente ele precisa aliviar, né? Ele precisa para buscar trazer uma nova expectativa. Senão a expectativa aqui é que nem um carro acelerando numa curva, que perde já um pouco de velocidade e muda esse no gráfico mensal, aquilo que a gente, no semanal, perdão, aquilo que a gente comentou. Né? Será que a gente começa a ter uma dinâmica técnica para a gente começar a operar? Ele fez um alívio técnico muito bonito aqui, bem desenhado, literalmente de livro. Agora vamos ver se vai continuar. A expectativa essa semana para hoje é que ele fique nessa região aqui estável, né? Que ele mostrou aqui no gráfico semanal que ele passou a média de 52 períodos, 21 e 52 períodos. A expectativa é que ele permaneça acima dessa média de 52 períodos na semana. Essa é a minha expectativa. Né? O mensal, ainda que numa figura de indecisão, mas tem muita água para rolar dessa ponte. Mas é isso, houve talvez um alívio dessa queda, né? Completamente contrário a isso aqui. Só que o contexto que levou a essa queda aqui do Brasil, eu tenho dito e justificado que eu acho que essa queda foi extremamente exagerada. Acho que a narrativa que construiu essa queda foi muito exagerada, e aí tem que relembrar um pouco desse contexto a partir do mês, e principalmente em outubro, vai desde interferência, desde de interferência no teto de gasto, quanto a uma expectativa exacerbada, talvez, de escassez de energia, e entre outros fatores que acabaram deteriorando a expectativa, que não se confirmou, por exemplo, de uma dívida PIB, uma dívida bruta em relação ao PIB, dívida PIB muito mais elevada do que se esperava. Não se confirmou isso, na verdade. Uma expectativa de um crescimento que já estava sendo contratado para o ano que vem, né, 2022, e que não se confirmou também. Então, assim, há possibilidade de a gente vir testar essa região aqui de 115 e ficar atuando, na minha ótica, ele veio aqui entre 115 e 120. Eu acho que é o novo patamar, vamos dizer assim, que eu acho que o índice tem condições de brigar, é o que eu espero. E o câmbio, né, ele testou aqui no gráfico diário, nessa região aqui, né, com queda, né, bateu aqui, deu 3 dias de alívio na queda e realizou bem perto aqui, né, aqui tem uma média de 200 períodos, tanto exponencial como aritmética, né, a gente nota que ele está bem nessa região aqui, ou seja, extremamente brigado, uma consolidação aqui, mas ele não consegue voltar para essa região aqui. Se a média aqui exponencial de 200 períodos esteja puxando de fato o índice para baixo, aqui, perdão, média aritmética, tá? Essa aqui é aritmética, exponencial, essa daqui. Então vamos ver o que acontece, né? Para o câmbio que não encontrou um driver para dar um alívio, né? Quando a gente achou que isso ia acontecer, logo apareceu uma realização. Vamos ver.
Bom, esses foram os principais índices, né? Ontem quem ajudou o IBX foram o resto, né? O Petro e Vale, o craque aí dos índices no ano, né? Aliviou, não ajudou tanto, ajudou um pouco, mas não ajudou tanto. Petro e Vale, que respondem basicamente minérios, né? Basicamente Petro, né? Vale, responde 5,48% aqui da valorização desses 8,5%, né? Essas duas juntas. Que aqui a gente consegue ver que Vale não está contribuindo tanto para a variação do índice no ano. Chegou a estar muito mais, contribuindo muito mais, porém aliviando bem aí, né? Materiais básicos puxaram bem ontem, né? Aqui a gente teve uma vol ontem dentro da normalidade, variação do índice dentro da normalidade, a volatilidade do índice no curto prazo continua subindo. Aqui a gente teve um alívio importantíssimo na curva DI, o que evidentemente ajudou a subir todos esses outros ativos, né, no mercado de capitais. Então isso aqui é relativamente muito bom para o dia de ontem, tá? Esses foram os principais papéis que deram alívio ontem. Aqui os principais papéis que caíram, né? Dá uma olhada aqui para vocês. Positivo, esse é um ativo que eu acho que não pertence a esse grupo aqui. Embraer também acho que não pertence a esse grupo aqui. Vamos acompanhar ao longo do ano para ver o que acontece aqui. E aqui a gente vê BIF subindo aqui, olha que ótimo, aparecendo aqui, devendo esse papel há muito tempo para o investidor do BIF. Pelo menos há 2 anos ela não dá uma destacada, e aí aparecendo por aí, né? Nada de importante aqui em termos de vol, não estou vendo nada de diferente. Deixa eu ver a atenção. Bom, aqui BTC, né? Nesses níveis altos de bolsa, volta-se a tomar um pouco mais de BTC. É o que está mostrando esse índice aqui. Isso não é BTC de cripto, tá? É BTC de banco de título de custódia, ou seja, BTC de mercado apostando em uma queda. Dá uma olhada aqui, qualquer coisa. Aqui foram os papéis que foram mais alugados ontem. Vamos dar uma olhada aqui com um destaque interessante, o BIF, né? Falei agora que aparece no destaque, o pessoal já aumentando a posição vendida em BIF. E aqui no que devolveu, no alívio, aqui, vamos ver. BID, né, apoiou bastante esse ano, devolveu um pouco. Banrisul, inclusive dizendo que vai distribuir JCP. Embraer, olha lá, também, né, apareceu um destaque de quedas no ano, talvez os participantes já estejam aliviando um pouco aí, né? Bom, por fim, para terminar o call de hoje, a estrutura a termo da taxa de juros, da inflação implícita, a gente vê aqui que nada mudou de um dia para o outro, do D+1 para o D-2, D-1 para o D-2 e até D-5, ou seja, a gente está uma semana de uma maneira mais estável aqui na expectativa da inflação implícita, abrindo um pouco aqui na curva de curtíssimo prazo, né? Lembrando aqui, isso aqui é em dias, né? Um pouco mais de um ano, dias úteis, né? Então aqui quase 1 ano e meio, vamos dizer assim, e num prazo bem mais aliviado, claro, mas olha só a diferença para 30 dias, né? Um hiato bem grande, né? E aqui, né, a estrutura tem da taxa pré, né? Então, quando você tem aqui juros e pré, né, a taxa pré ela é feita de inflação, mais um prêmio pelo risco, vamos dizer assim, né? Então você pode ver aqui que o prêmio de risco aumentou marginalmente. Aqui. Bom, basicamente esses dados, só atualizei aqui na parte de reserva internacionais, não mudou nada, ainda estamos aqui, né? Teve esse spike aqui, mas essa dinâmica não mudou. Acho que o Banco Central não quer recompor as suas reservas com esse câmbio mais baixo, justamente para não pressionar um pouco mais a inflação. É minha ótica de ver. E
Bom, a gente já comentou sobre as principais dívidas e aqui vai sair dados aqui de taxa de desocupação. Eu apresento para vocês em outro momento. Saldo da poupança mensal 2022, estamos aqui negativo por enquanto, né? Ver o que acontece ao longo do mês. Basicamente é isso. Esse foi o Morning Call da Plus Capital. Agradeço imensamente você que me escutou até aqui. Desejo para você um ótimo final de semana e até um próximo Morning Call. Um abraço e até.